Muito bem, rapaziada. Vamos iniciar a nossa cobertura da rodada de hoje do basquete nas Olimpíadas, falando sobre uma vitória heróica, uma vitória enorme, uma vitória colossal da seleção brasileira. O Brasil entrou no jogo de hoje contra o Japão absurdamente pressionado, né, depois das duas derrotas que sofreu contra a França e a Alemanha. O Brasil precisava não só vencer a seleção japonesa, mas precisava vencer e vencer bem, vencer por muito, né? Vencer por uma margem grande de pontos. Eu até falei depois do jogo contra a Alemanha que, na minha visão, seria necessária uma vitória por pelo menos 15, 16 pontos, porque o saldo do Brasil era muito ruim. O Brasil entrou nesse jogo com duas derrotas e um saldo de menos 25. Menos 25, era um saldo horrível. Então, o Brasil tinha que vencer bem e conseguiu. O Brasil conquistou uma vitória gigantesca por 102-84, uma vitória por 18 pontos, né? Excedeu as minhas expectativas. Eu estava esperando não, mas eu estava torcendo para uma vitória por 15, 16 e veio uma vitória por 18, cara. Assim, um jogo muito forte do Brasil. Não foi um jogo perfeito. Eu sei que não é, pô, não é, é meio chato criticar, né, depois de uma vitória dessa, mas é um fato que o Brasil não foi perfeito durante o jogo. O Brasil cometeu muitos erros durante o jogo, mas venceu bem, jogo forte, mesmo com os erros. Foi de longe o melhor jogo do Brasil na Olimpíada e o homem jogou, né? A gente falou muito nessas duas derrotas sobre a falta que o Bruno Caboclo fez, sobre como que o fato dele ter cometido tantas faltas e tantas faltas rápidas assim atrapalhou a seleção brasileira. Nos dois primeiros jogos, o Caboclo jogou só 24 minutos, somando os dois jogos. No jogo contra a Alemanha, ele foi ejetado faltando 3 minutos para acabar o terceiro quarto. Então, a gente bateu muito nessa tecla de que, mano, o Caboclo precisa ter a cabeça no lugar, o Caboclo não pode cometer tanta falta, tem que controlar, porque o time precisa dele. E hoje ficou claro o porquê que o time precisa dele. Hoje ficou claro o impacto que esse cara tem quando fica em quadra. O Caboclo entregou hoje, possivelmente, a melhor atuação individual de toda a edição. De toda essa edição. Para mim, ninguém entregou um jogo tão forte como o Caboclo entregou hoje. O Yannis teve 2 jogos muito bons, tá? Mas eu acho que o Caboclo hoje, ainda mais pelo nível de pressão, para mim o Caboclo ele entregou a melhor atuação individual dessa edição do basquete olímpico, cara. E uma das melhores atuações individuais das últimas Olimpíadas. 33 pontos, 17 rebotes com 4 de 4 no perímetro. Cara, fora um toco monumental em cima do Watanabe, o toco da Olimpíada até agora. Pô, mano, o que o Caboclo jogou hoje foi brincadeira. E essa vitória vai muito, para não dizer totalmente, na conta dele. É que, óbvio, o Brasil teve outros caras se destacando. O Benítez jogou muito bem, Marcelinho jogou muito bem. O Marcelinho que nos 2 primeiros jogos foi mal, muito criticado. Eu critiquei bastante o Marcelinho, porque realmente ele não foi bem nos 2 primeiros jogos. Hoje o Marcelinho foi monstruoso. Raulzinho voltou de lesão, voltou bem, defendendo demais, ajudando muito, muito na armação de jogo. Cara, 5 assistências com nenhum turnover. Raulzinho jogou muito bem. Benítez, eu já falei, né? Pô, Benítez foi gatilhaço para 3 hoje. Gui Santos, um leão na defesa. Então, o Caboclo, ele, para mim, essa vitória é muito na conta dele. Talvez não dê para dizer que é total na conta dele, porque tiveram outros caras aparecendo bem, mas ele foi fundamental. Ele foi fundamental. E é por isso que pegamos tanto no pé dele em relação às faltas. Porque ele muda o time.
Existe um Brasil com caboclo em quadra e um sem o caboclo. Entendeu? Então, por isso que a gente criticou tanto e por isso que a gente precisa que ele faça o que ele fez hoje mais vezes. Controle as faltas. Ele cometeu 2 faltas no começo do jogo, que deixou todo mundo já meio preocupado, só que depois ele deu uma controlada, botou a cabeça no lugar, parou de fazer falta besta, parou de se colocar em situações onde pode ser interpretada uma falta, entendeu? Ele foi mais cuidadoso e terminou com esses números surreais e sendo o cara do Brasil nessa vitória que mantém o time vivo. O Brasil está classificado para a próxima fase? Não, não tá. O Brasil não depende só de si. O Brasil precisava vencer por muito, o Japão conseguiu, mas precisa que Espanha e Sudão do Sul, ou Sudão do Sul, né, precisa que uma das duas tropece, que perca e perca por uma margem ok. O Brasil agora precisa que a Espanha perca por 3 ou mais pontos do Canadá, o que é totalmente possível de acontecer, porque o Canadá é melhor do que a Espanha, e precisa, ou né, precisa desse resultado, ou precisa que o Sudão perca para a Sérvia por 2 ou mais pontos, o que também é muito possível de acontecer, porque a Sérvia é mais time que o Sudão do Sul. Então, o Brasil não está classificado, o Brasil não depende só de si, o Brasil precisa de uma combinação de resultados, mas é uma combinação de resultados bem mais possível de acontecer, né? É um cenário muito mais possível do que era antes desse jogo. Eu admito, cara, que eu tava bem desanimado depois da derrota para a Alemanha. E eu até falei, cara, não é que eu duvido que o Brasil vá conseguir vencer do Japão. Eu não duvido. A minha questão é o saldo que teria que tirar. Essa era a minha questão, essa era a minha preocupação. Era isso que me deixava desanimado. Mas essa vitória mudou o cenário. É um cenário muito mais positivo e eu tô muito mais confiante agora. Porque o Brasil precisa que aconteça, o Brasil precisa que aconteça coisas que são normais de acontecer. O Canadá ganhar da Espanha por 4 ou 5 pontos é normal. A Sérvia ganhar do Sudão do Sul por 2, 3, 4 pontos também é normal. Seria difícil depender da Espanha perder por 15 do Canadá, por exemplo, ou do Sudão do Sul perder por 16, 17 da Sérvia. Isso seria difícil, seria um cenário complicadinho. Ainda seria possível, mas seria difícil. Esse cenário que o Brasil precisa é muito mais tranquilo. É muito mais tranquilo, muito mais possível de acontecer. Então, não dá para dizer que é uma vitória que classifica o Brasil, mas deixa o time numa situação muito mais favorável. Porque precisa que resultados normais aconteçam. É isso, é isso. Então, vitória enorme e vamos falar do jogo. Achou que o vídeo tinha acabado? Lógico que não. Vamos falar sobre o jogo, contar a historinha do jogo para vocês, porque tem muita coisa para falar sobre a partida em si. Antes, só vou pedir para você deixar o like no vídeo, tá bom? Se inscrever no canal e vamos lá. O Petrovic, cara, ele começou o jogo com uma lineup diferente. Né? O Japão é um time que tem como sua principal e talvez única arma ofensiva a bola de 3. É um time que vive e morre pela bola de 3 porque é assim que o basquete japonês funciona. Sempre foi assim e nos últimos anos ficou ainda mais. Então o Petrovic, para tentar dar uma limitada nesse perímetro japonês, ele colocou Jorginho e Gui Santos no time titular. Ele sacou o Lucas Dias, colocou o Caboclo na 5, e aí teve Mendel, Gui, Jorginho e o Marcelinho. Ele alinhou com esses 5. Eu acho que foi uma decisão correta por parte do Petrovic, realmente precisava dar uma contida nesse perímetro japonês. E a grande chave para esse jogo funcionar seria o Caboclo ter o início forte, porque você conseguindo coibir as bolas de 3 do Japão, o seu próximo objetivo, o seu segundo objetivo seria atacar o garrafão, que é a grande fragilidade desse time japonês na parte defensiva. Então, o Caboclo seria a peça-chave para essa ideia, para essa estratégia do Petrovic funcionar. Porque não ia adiantar de nada parar o perímetro japonês e não atacar o garrafão deles na defesa.
Então, o Caboclo era a peça fundamental e ele foi essa peça fundamental. O Caboclo fez um primeiro quarto muito forte, né, um primeiro quarto muito bom, conseguiu fechar o primeiro quarto vencendo por 11 pontos, conseguiu o Caboclo. Ele não só dominou o garrafão, mas ele também espaçou muito bem a quadra. Foi bem na defesa, espaçou bem a quadra, matou bola de 3, atacou ali por dentro, conseguiu explorar bem situações no post ali com o Hawkinson, que fez um jogo bom pra caramba, mas não conseguiu parar o Caboclo em nenhum momento. Então, a estratégia do Petrovic deu certo no primeiro quarto. O Japão não matou muita bola de 3 e o Brasil conseguiu dominar o garrafão e conseguiu também matar bola de 3, muitas ali do Caboclo, e abriu 11 de vantagem, fechando o primeiro quarto. No segundo quarto, o Brasil começou a dar algumas osciladas. O time começou o segundo quarto sofrendo com os rebotes ofensivos do Japão. O Japão conseguiu muito ponto de segunda chance, muito ponto. E a diferença, que era de 11, chegou a cair para 2 pontos no segundo quarto. O Brasil começou a errar. Os erros que não aconteceram no primeiro quarto aconteceram no segundo. E uma coisa que me incomodou de novo, foi a demora do Petrovic para pedir timeout. O Petrovic merece muitos elogios por essa vitória. O Petrovic ele tomou decisões muito boas, ele adotou estratégias boas nesse jogo. Só que ele também errou. E para mim, um acerto não exclui um erro. Não é porque o Brasil ganhou e ganhou bem, ganhou do jeito que ganhou, que eu vou falar aqui que o Petrovic foi perfeito no jogo, que ele tomou as melhores decisões. Não, ele tomou decisões erradas. Tomou algumas decisões erradas. E essa demora dele em pedir timeout, quando o time tá sendo pressionado, me incomoda profundamente, cara. O Brasil tava sofrendo, a diferença caindo, as coisas não fluindo no ataque, e ele parado, olhando tudo, sem pedir tempo, mano. Isso me incomodou de uma forma monumental. Fiquei putaço com o Petrovic. Putaço. Putaço. Então, isso me incomodou, porque, cara, seu time tá sendo pressionado, você precisa de saldo, você precisa de vantagem. E, cara, seu time, a vantagem tá caindo, você não faz nada. Pô, para o jogo. Para o jogo. Você não precisa necessariamente mudar o time, mas para o jogo, dá uma respirada. Fala com os caras, organiza, entendeu? Isso me incomoda muito, cara. E para mim, muito dessa queda da vantagem do Brasil no segundo quarto foi por conta da demora dele para pedir tempo. Mas, depois de muito enrolar, ele pediu tempo, deu uma organizada e o time voltou melhor do timeout, cara. Voltou melhor. O time conseguiu retomar a vantagem. O Benite fez um segundo quarto muito forte, matando muita bola. Ele já havia feito, né, um segundo quarto muito bom contra a Alemanha. Foram 4 bolas que ele matou no segundo quarto ali contra a Alemanha. E nesse segundo quarto ele de novo foi absurdo. Muito bem, gatilhaço. Os bloqueios fora da bola foram mais bem feitos, muito pelo Caboclo, que faz isso muito melhor do que o Felício. Inclusive, gostei muito de ter visto o Felício jogando menos nesse jogo. Eu sei que até tinha contexto para ele ter uma minutagem um pouquinho maior, por conta da questão do Japão estar dominando os rebotes ofensivos, então havia contexto para o Felício jogar mais, mas eu acho que era importante ele ficar meio que nos bastidores nesse jogo, porque ele foi muito mal contra a Alemanha. Ele foi muito exposto. Então acho que era importante até para ele mesmo ficar um pouquinho de lado. Mas aí vai outra crítica. Beleza, o Felício vai deixar o Felício um pouquinho mais de lado? Bota o Mãozinha para jogar. Usa o Mãozinha, usa o atleticismo do Mãozinha ali, ataca o garrafão, o Mãozinha, pô, o Mãozinha ia deitar naquele garrafão japonês. Então, esse foi mais um errinho, mas enfim, vou parar de cobrar mais minutos pro Mãozinha, porque tá ficando meio repetitivo. Todo vídeo eu chego aqui e falo isso do Mãozinha. Então, vamos ver se em algum momento o Petrovic resolve usar mais o Mãozinha. Mas assim, me incomoda demais também a falta de minutos dele. Enfim, Benite foi bem, os bloqueios fora da bola foram mais bem feitos, ele conseguiu se aproveitar, conseguiu ter mais arremessos limpos, e aí o Brasil conseguiu retomar a vantagem de 11 indo para o intervalo. E aí ficou aquela apreensão, porque um dos grandes problemas do Brasil nessa Olimpíada tem sido a volta do intervalo. A volta tem sido triste, né?
A volta do intervalo do Brasil tem sido triste, o time não tem voltado bem do intervalo. Foi assim contra a França, foi assim contra a Alemanha e foi assim contra o Japão de novo. O Brasil de novo voltou mal, o terceiro quarto do Brasil foi horrível, horrível. Muitos desperdícios de bola no ataque, muitos desperdícios de posses ofensivas e erros na marcação, erros de troca na marcação. O Brasil estava muito mal marcando os cortes do Japão sem bola. Toda hora alguém do Japão cortava para a cesta sem bola e sem marcação. Sabe? Esse cut não pode ser tão simples de ser feito pelo adversário. Você tem que ajustar sua marcação, você não pode permitir isso. E o Brasil toda hora tomava, né, com perdão da expressão, tomava a bola nas costas. Toda hora. Toda hora alguém passava livre e recebia o passe. O Kawamura, que foi bem contido pelo Brasil no primeiro tempo, ele foi muito bem no terceiro quarto, cara. Foi muito bem no terceiro quarto. O Kawamura, juntamente com o Hawkinson, comandaram o ataque japonês no terceiro período, ataque que não teve o Hashimura. Né? Hashimura, por conta de uma lesão na panturrilha, não jogou. Fez falta pra caramba, só que os dois, Kawamura e Hawkinson, comandaram o ataque japonês e produziram muito no terceiro período. Tanto o Kawamura, né, impactou tanto achando esses passes para quem cortava livre pro garrafão, como matando bola de três. A bola de três dele começou a cair, Hawkinson começou a ter muito impacto em situações de pick and pop, começou a matar muita bola, e a diferença foi caindo. O Brasil chegou a abrir 15 no começo do terceiro quarto e viu a vantagem chegar a cair para 2 pontos. No finalzinho conseguiu aumentar para 4, mas a vantagem caiu para 2. Então o terceiro período do Brasil foi ruim. Foi ruim. E não vou mentir, eu fiquei com a sensação de que o Brasil ia tomar a virada a qualquer momento. Porque as coisas não estavam funcionando. E a gente já havia visto esse filme algumas vezes. Entendeu? Então, eu acho que a reação normal mesmo para quem estava assistindo o jogo era de ter a certeza de que, mano, beleza, ferrou, vai tomar a virada, porque foi assim nos 2 últimos jogos. Só que nesse jogo foi diferente. O Brasil até começou o quarto período não muito bem, tomou ali mais uma bola de 3 do Hawkinson e a diferença caiu para 1. Só que depois disso o Brasil se reajustou. A defesa voltou a encaixar, o Brasil voltou a conseguir limitar, conseguiu voltar a tirar essa bola de 3 do Japão, e no ataque o Caboclo apareceu de novo. Não que ele não tivesse aparecido no terceiro quarto, ele conseguiu matar algumas bolas. Só que no quarto período ele aumentou a intensidade, aumentou a produção dele, e aí, meu amigo, com o Caboclo dominando, é muito difícil para o adversário bater de frente com o Brasil, porque com a defesa boa e o Caboclo dominando no ataque, o Brasil é um time muito forte, muito competitivo. E o Japão não conseguiu segurar. O Caboclo começou a matar muita bola ali no post, começou a achar muita bandeja, continuou matando bola de 3. Ele deu um toco no Watanabe, que foi uma coisa de maluco, um toco inacreditável. Até falei, né? O toco da Olimpíada até agora. Foi o toco da Olimpíada, uma coisa surreal. E aí o Brasil voltou a desgarrar. Abriu 8, entrando nos 5 minutos finais. Depois, com o Marcelinho de volta, a diferença subiu para 12, se não me engano. O Marcelinho conseguiu ali 2 bolinhas absurdas, uma de 3 e uma no mid-range. E aí o Japão sentiu o golpe, cara. O Japão sentiu o golpe, não conseguiu reagir. E aí o Brasil conseguiu aumentar, botou 18 e o jogo fechou com esta linda vitória 102-84. Vitória que, como eu disse, não classifica o Brasil, mas coloca o time numa posição muito mais favorável para conseguir a classificação. Então, vitória gigantesca, atuação muito forte do time, Caboclo é um monstro. E tomara que tenhamos a oportunidade de ver mais desse Bruno Caboclo nas Olimpíadas. Tomara que o Brasil consiga a classificação. Como eu já falei, o Brasil não depende só de si, mas depende de resultados possíveis, depende de resultados plausíveis. Não é como se o Brasil precisasse que o Canadá vencesse a Espanha por 30 pontos. Não é como se o Brasil precisasse que a Sérvia vencesse o Sudão do Sul por 40 pontos. Não. Uma vitória por 4 pontos da Sérvia contra o Sudão do Sul já serve pra gente. Uma vitória por 3, 4, 5 pontos do Canadá em cima da Espanha já serve pra gente. Então,
tomara que os resultados que o Brasil precise aconteçam e tomara que a gente veja mais desse monstro chamado Bruno Caboclo nessa Olimpíada. E é isso, cara. O Bruno Caboclo é muito bom, né, mano? Ele é muito bom. Com a cabecinha no lugar, controlando as emoções, o Caboclo, ele é surreal, mano. Ele é surreal. É por conta de jogos assim dele que eu cravo que ele jogaria na NBA tranquilamente. É por jogos como esse, é por jogos como ele teve contra a Letônia que eu olho e falo, irmão, não tem como esse cara não tá na NBA. Entendeu? Então é isso, mano. Tomara que a gente veja mais do Caboclo e tomara que o Brasil se classifique, cara. Vou torcer muito e tomara que, se conseguir classificar, tomara que entregue mais do que entregou hoje. Entendeu? Tomara que entregue mais desse basquete que entregou hoje. Muito foi falado, eu vi muita gente falando que o Brasil ele se preparou para esse jogo contra o Japão. Que o foco era ganhar do Japão e ver o que dava para fazer contra a França e a Alemanha. Não acho que é um planejamento errado. Mas eu acho que o Brasil, sei lá, cara, faltou um pouco mais de foco, um pouco mais de querência nos últimos 2 jogos. Porque foram 2 jogos que, beleza, o Brasil era underdog nos 2, só que foram 2 jogos que se apresentaram ao Brasil. Foram 2 jogos que meio que se tornaram passíveis de vitória do Brasil. O Brasil desperdiçou. Então, tomara que, por exemplo, se o Brasil passa e pega uns Estados Unidos na próxima fase, tomara que o Brasil não entre pensando em já ganhamos, classificamos. Não. Tenta jogar. Entendeu? Porque eu acho que o Brasil se perdeu muito nos 2 jogos. Acho que o Brasil, sei lá, mano, falta de foco, falta de atenção. Perdeu 2 jogos que dava pro Brasil ter ganhado. Dava pro Brasil ter ganhado da França. Dava pro Brasil ter ganhado, talvez, da Alemanha. Dava. Então, enfim, é isso, cara. Essa é a minha torcida. Vamos torcer para os resultados acontecerem e vamos torcer para o Brasil classificar e para o Brasil mostrar mais do que mostrou hoje. Porque o Brasil jogando do jeito que jogou hoje, compete. Consegue competir. Vai ganhar dos Estados Unidos? Cara, provavelmente não. Mas pode competir, cara. Pode fazer um jogo bom. Entendeu? Então, enfim, é isso, tá? Sobre o Japão, não se classificam, né? O Japão tá fora. O Japão apresentou um bom basquete, mas é aquilo, né? Eu falei isso na tábua dessa semana. A bola pune. A bola pune, cara. E aquele erro do Japão, aquela cabaçada do Japão no jogo contra a França, puniu, cara. Puniu. Então, é isso. Mas apresentaram um bom basquete, viu? A seleção japonesa é boa, é bem treinada. E esse Kawamura é bom jogador, hein? Bom jogador. Kawamura, Hawkinson, são bons jogadores. Mas é isso, rapaziada. Era isso que eu tinha para falar sobre o jogo. Vamos agora acompanhar os outros jogos. Hoje tem Espanha e Canadá. Amanhã, Sudão do Sul e Sérvia. Então, vamos ficar... talvez a gente garanta a classificação hoje, talvez garanta só amanhã. Então, vamos ficar nessa apreensão. Mas dá para confiar, mano. Dá para ter uma confiança boa de que os resultados vão acontecer. Porque, de novo, pela 15ª vez, são resultados possíveis de acontecer. São resultados plausíveis. Então, é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Hoje tem, né, muito mais jogos. Tem mais 3 jogos hoje ainda. E eu vou falar sobre os 3. Então, ativa a notificação para não perder. Tamo junto, rapaziada. Um abraço, hein?